Veja no ICL Notícias, segunda edição. Adeus de mais um do Centrão. Ministro do Turismo Celso Sabino pede demissão após União Brasil exigir que ele deixe o governo. Meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido. Chegou a conta da PEC da bandidagem. Pesquisa aponta que 70% dos brasileiros desaprovam a Câmara dos Deputados. Israel se isola de vez na ONU. Please order in the hall. Delegações boicotam discurso de Netanyahu, que volta a defender ataque contra palestinos em Gaza. We will not falter and we will not rest until we bring all of you home. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Chegamos à sexta-feira, gente, parecia que não ia chegar nunca, mas chegamos. Dia 26 de setembro de 2025, aliás, está acabando setembro, né? Com a chegada da primavera e muitas coisas acontecendo em Brasília. Gostei de setembro, gostei de setembro. Gostou de setembro, né, Chico? Aprovado o seu setembro, viu? Aliás, boa tarde, Juliano Medeiros e Chico Sá. Boa tarde. Companheiros dessa sexta-feira. E da semana que foi. Mas eu gostaria de estar também agora em Jaboatão dos Guararapes, de onde nos escreve a Rita Maria, mais precisamente da praia de Candeias. Ô, louco. Meu Deus do céu, saudade de Candeias. Não queria mais nada. Não, saudade de Candeias. A gente começa assim, falando, né, de coisa... Parece que a gente chega na sexta-feira, tudo positivo e tal, mas a gente tá não só... Eu não vou falar nem só do roteirista do Brasil, mas o roteirista do mundo. Hoje, a gente teve que dar uma respirada ao ouvir o discurso lá do Benjamin Netanyahu na ONU, na Assembleia Geral da ONU, mas a parte boa é que estava esvaziada. Um recado muito importante para o primeiro-ministro de Israel. Então, dezenas de delegações, para quem me acompanha em vídeo, pode dar uma olhada aí na tela justamente para as cadeiras esvaziadas, as pessoas deixando o plenário em protesto contra o primeiro-ministro de Israel. Ele começou a fala acusando o Irã de estar perto de construir armas nucleares e disse que os iranianos são uma ameaça para Israel e também para os Estados Unidos. Então a gente vai assistir esse trecho e volta a conversar. Vamos lá. Last year, I stood at this podium and I showed this map. This map. It shows the curse of Iran's terror axis. This axis threatened the peace of the entire world. It threatened the stability of our region and the very existence of my country, Israel. Iran was rapidly developing a massive nuclear weapons program and a massive ballistic missile program. These were meant not only to destroy Israel, they were meant also to threaten the United States and blackmail nations everywhere. Aqui, para quem está me acompanhando só por áudio e não conseguiu aqui pegar a tradução da fala do primeiro-ministro de Israel, ele estava ali com uma imagem mostrando o mapa e a região do Irã estava toda em vermelho e estava escrito The Curse, né? Quer dizer, a maldição. Eles também costumam chamar a região ali de eixo do mal, enfim, a gente ouve muito coisas desse tipo. Então, o Benjamin Netanyahu dizendo, eles ameaçam a estabilidade da nossa região e a existência de Israel também, falando que o Irã foi responsável pelo desenvolvimento
de um programa massivo de armas nucleares e mísseis balísticos também. E aí falou o Benjamin Netanyahu sobre o Irã ameaçar não só os Estados Unidos, também Israel e as nações como um todo, enfim. A gente já esperava uma fala nesse sentido. Na verdade, foram várias, né, Chico? A gente trouxe um trecho aqui, depois a gente vai falar mais especificamente sobre outros, mas já esperava uma fala como essa de alguém como o Netanyahu. Aquele velho discurso, né, para justificar o genocídio. Isso. Mas ele sentiu ali o público todo vai embora, numa semana em que vários países fecharam o acordo pró-Palestina. Então, não era uma semana boa também para chegar na ONU. E tem uma coisa interessante que eu li hoje no El País. O avião do Netanyahu evita os céus da França e da Espanha, porque ele para o Tribunal Penal Internacional, ele é um foragido. Exato. E ele temendo, quem sabe a França e a Espanha emitiria ali uma proibição dele voar nos céus desses países e um pedido de prisão. Coisa não era tão fácil acontecer, mas por via das dúvidas, o avião dele desvia 600 quilômetros, vai pelo Mediterrâneo e esquece o céu desses dois países. É isso. O Benjamin Netanyahu está no pior momento, está absolutamente isolado, fez um cosplay de Trump, né? Vestiu uma roupa igual do Trump, aquela gravata vermelha e tal, mas está completamente isolado. A Fox News, que é um veículo de extrema-direita nos Estados Unidos, é a Jovem Pan dos Estados Unidos, eles fizeram uma espécie de distorção para dizer que ele tinha sido ovacionado. Dá para ver que tem uma claque que é montada pelos diplomatas dos Estados Unidos e de Israel, num cantinho ali, para aplaudir bastante, mas o plenário se esvazia e as vaias são ensurdecedoras, né? E mais uma vez, o Netanyahu, esse criminoso de guerra, condenado pelo Tribunal Penal Internacional, foragido, né, ele, mais uma vez, mente, né, que é o que fazem os criminosos de guerra, ao dizer que o Irã tem um programa nuclear já altamente desenvolvido a ponto de poder gerar armas nucleares. Tanto a Agência Nuclear da ONU quanto observadores independentes já disseram mais de uma vez que o Irã está muito longe de ter um programa nuclear capaz de produzir armas atômicas. Mas como Israel precisa alimentar o tempo todo, né, a narrativa da ameaça existencial, num contexto, aliás, onde Israel hoje tem boas relações com boa parte do mundo árabe, que décadas atrás era bastante hostil a Israel, é verdade? Mas hoje tem boas relações com a Arábia Saudita, boas relações com o Catar, boas relações com o Egito. Aliás, uma vergonha que esses países do mundo árabe deixem os palestinos à própria sorte diante da matança que o Netanyahu está promovendo. Né? Ele precisa encontrar uma narrativa para justificar a constante violência. Israel já bombardeou 7 países desde o 8 de outubro de 2023, quando o Hamas cometeu aqueles atentados em território israelense. 7 países foram bombardeados por Israel. Líbano, Síria, Catar, Iêmen, Irã. Quer dizer, esse cara acha que pode fazer o que quiser e a ONU, mais uma vez, mostra a sua debilidade ao ter Netanyahu no púlpito da ONU, dando um discurso como se fosse um chefe de Estado como outro qualquer, enquanto bombardeia 7 países. Imagina se o Hitler subiria no púlpito da ONU, por exemplo. Impensável. Exato. Muito importante essa sua fala, Juliana. E só para lembrar também, de contextualização, que agora há pouco também a gente teve o anúncio de que a ONU vai reimpor as sanções ao Irã, né? Medida que está prevista para passar a valer às 9 horas do horário de Brasília hoje e foi confirmada depois de uma votação do Conselho de Segurança nessa sexta-feira. Então acabou de sair. E tem um adendo nessa questão do Netanyahu, que o Irã deixou ali fotografias de crianças durante a fala do primeiro-ministro de Israel, dizendo, tinha os dizeres assim em inglês, assassinadas pelo regime de Israel. Então foi uma maneira de protesto também de um dos países que estavam ali na Assembleia das Nações Unidas, né, o Irã, que foi atacado pelo Benjamin Netanyahu, que falou exatamente sobre genocídio. Né? Veja o paradoxo que nós estamos, pessoal. O presidente da Rússia, e eu não tenho aqui nenhuma simpatia pelo Vladimir Putin, não pode ir à Assembleia Geral da ONU, porque vai ser preso se fizer isso. Sim. Invadir um país, etc. e tal. O Benjamin Netanyahu, que já
bombardeou 7 países, que já promoveu, hoje nem se sabe mais, são 100 mil, 150, 200 mil vítimas civis em Gaza, e o sujeito está lá, andando em Nova York, tranquilamente, passeando em como Nova se fosse York. um chefe de Estado de qualquer outro país. Esse é um assunto que a gente vai voltar a falar aqui ao longo do nosso programa, porque o Netanyahu, ele falou sobre Gaza e também obrigou a faixa de Gaza a assistir o discurso dele na ONU. Essa é uma das questões também. A gente vai falar sobre isso mais para frente também ao longo do programa. Só mais um aspecto, Gabi, Claro. que me chamou a atenção, é que não é comum ver um chefe de Estado fazendo o seu discurso em outro idioma. Né? E ele sempre faz o seu discurso em inglês. Né? Isso também é parte da estratégia de Israel para tentar difundir, né? Quer dizer, suas ideias de forma a alcançar mais pessoas. Se ele falasse em hebraico, por exemplo, dificilmente alguém poderia compreender. Então, é um dos poucos chefes de Estado, eu não lembro de outro, para falar bem a verdade, que vá para a ONU e não fale no idioma do seu país. Então, tudo isso fazendo parte da propaganda de guerra do Benjamin Netanyahu. É isso. E acho que também vale dizer que, imagina só para as pessoas, né, para os moradores ali da faixa de Gaza terem que assistir a um discurso como esse do Netanyahu, né, transmitido ao vivo, quão violento isso é. Mais uma, na verdade, né, violência contra os moradores da faixa de Gaza. Vamos voltar o olhar para o Brasil também, meninos, para a gente trazer essa informação. Para você que estava assistindo o ICL Urgente, também já está informado sobre isso, mas a gente vai aprofundar um pouco aqui essa história da saída do ministro do Turismo, o Celso Sabino. Ele oficializou hoje, então, notícia de agora há pouco, pedido de demissão do cargo do Celso Sabino depois das pressões da Federação União Progressista, que é a junção entre os partidos União Brasil e do Progressistas. Então, o ministro vai ficar no cargo até a semana que vem, mais precisamente até a próxima quinta-feira. O presidente Lula pediu que ele ficasse para que eles pudessem fazer uma viagem juntos. Eles viajam juntos para o Pará na semana que vem, que é o estado do Celso Sabino, e também porque eles vão inaugurar as obras ali feitas por Belém por conta da COP30. Vamos trazer a fala aqui do ministro Celso Sabino? Vamos acompanhar a partir de agora e a gente volta a falar a respeito disso. Nós vamos... a minha vontade, é clara, é continuar o trabalho que a gente vem fazendo, e a gente tem um trabalho de diálogo mantido, e hoje o presidente acenou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o Partido União Brasil, para que a gente possa ver qual vai ser a cena dos próximos capítulos. Hoje entreguei a minha carta de demissão ao presidente, recebi esse pedido, e assim como o presidente foi muito cortês, confiou em mim, acreditou em mim uma responsabilidade muito grande, e eu estou trabalhando para honrar. Vou seguir conversando com as lideranças do meu partido, apresentando todas as razões que eu expliquei aqui para vocês e que o presidente também falou, e nós vamos continuar o diálogo. Só que para trazer um bastidor para a gente conversar, né, que o União Brasil disse que a situação realmente ficou insustentável, porque o Lula disse numa reunião ministerial que o Antônio Rueda, que é o presidente do partido União Brasil, não gosta dele Lula, e nem do governo. Então, tem até uma nota que a Federação União Progressista mandou, eu não sei se a gente consegue colocar aqui na tela agora, a gente consegue sim colocar. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento dessa determinação, e se dirigentes dessa federação em seus estados, né, haverá o afastamento em ato contínuo. Então, basicamente, houve uma pressão ali, e aí essa nota está assinada por Ciro Nogueira. Isso vai demorar, viu? Isso vai demorar. Demite um aqui, um daqui a um mês. Centrão não gosta de sair do governo. Eles entram. Seja o ministro, seja lá na Codevasf, lá no Vale do Rio São Francisco ali, onde é um cabide de emprego desgraçado do Centrão, historicamente. Desde que existe Centrão, o Centrão ocupa ali e não sai. Você acha que esse povo está com vontade de pedir demissão? Você viu o próprio ministro aí saindo, vai fazer uma viagem ainda, se der uma brechinha ele volta. Gente, Centrão gosta de governo e não sai, seja que governo for. Estão lá instalados. A nota é tão... Freud explica essa nota. A nota é tão cheia de vírgula que parece
que não está pedindo nada, sabe? Tão mal redigida e cheia de vírgula que parece que... Não, mas pode sair, mas pode ficar um pouquinho também. Os caras vão esperar o próximo contra-cheque ainda, claro, no mínimo. Lá para dezembro, perto do Natal, se der uma pressão, sai. Pega o 13º ainda. Pega o 13º. Gente, o Centrão não sai do governo, eles vão ficar enrolando ali. Vontade nenhuma de largar o osso. Agora, nesse caso, de fato, não acho que é uma perda tão relevante para o governo. Quero comentar sobre isso. Porque, vejam só, pessoal, o União Brasil é um partido que, bom, desembarcou agora formalmente do governo, está saindo esse ministro. Não está claro exatamente de quem foi a indicação do Celso Sabino, se é do Davi Alcolumbre, se é de alguma outra, do Helder Barbalho, que é o governador do Pará, que indicou o irmão Jader Filho para ser o ministro das Cidades. Então, em tese, o Helder já tem uma indicação no governo, que é do irmão, ministro das Cidades, Jader Filho. Então, não está muito claro quem foi que indicou o Celso Sabino. A verdade é que a União Brasil nunca entregou os votos. Quer dizer, o governo tinha um ministério, tirou a Daniela do Vaguinho, que era lá da Baixada Fluminense, que foi a primeira ministra do Turismo, entrou o Celso Sabino no lugar dela, e a União Brasil nunca votou com o governo nos momentos mais críticos. Quer dizer, a gente viu na votação do decreto do IOF, como é que votou a União Brasil? Derrubou o decreto do IOF junto com o governo. Nesse movimento em relação agora à PEC da blindagem, votou a favor de blindar os deputados bandidos. Na anistia, como é que estava se movimentando? Se movimentando a favor da anistia. O PL da devastação, que foi um projeto contra o qual a ministra Marina Silva se bateu durante semanas, meses, votou a favor do PL da devastação. Os jabutis que foram incluídos no PL das eólicas offshore e que aumentou a conta de luz, votaram para aumentar a conta de luz. Ou seja, não teve nada de importante que tenha sido votado na Câmara. Primeiro que a Câmara não botou quase nada de bom esse ano. Mas daquilo que aprovou, entre as coisas boas e ruins, a União Brasil sempre estava do lado errado. Então, a saída do Celso Sabino não representa nenhuma perda significativa para o governo em termos de base parlamentar. Na hora do vamos ver, quando tinha que votar alguma coisa realmente importante para o país, ficavam os mesmos 135 deputados de sempre, PSOL, PT, PCdoB, PSB, nem todo o PSB, em geral só um pedaço do PSB vota com o governo, PDT também nunca vota todo, né? Rede, né, tem um deputado só que em geral é bastante leal ao governo. Então, acho que a perda em termos de base parlamentar, Chico, Gabi, é muito pequena para o governo. É nada, né? Praticamente nada. Não votaram nada a favor do governo. E o Lula tem razão em dizer que o Rueda não gostava do governo, porque vivia conspirando com o Cid Nogueira, né? O tempo inteiro, conspirando principalmente junto ao mercado financeiro, dizendo que o governo Lula tinha acabado. É essa turma aí. Não, por incrível que pareça, Chico, a relação do governo Lula com a União Brasil era melhor quando o partido estava sob o controle do ACM Neto, da Bahia, do que desse sujeito, Antônio Rueda, que, como eu já disse aqui, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe com quem anda. Aliás, o que se sabe não é boa coisa, né? Quando o ACM Neto, que é um inimigo quanto mais da esquerda na Bahia, desde sempre, né? Enquanto ele estava na presidência do partido, a relação parecia ser mais civilizada do que agora com esse arrivista que chegou ao comando do partido. E também não era uma saída esperada, né? Porque desde que estava se debatendo a questão da anistia, né, para os golpistas, União Brasil e o PP já tinham anunciado ali uma movimentação para deixar a base, eu acho curioso também, deixar a base, porque eles nunca estiveram na base, né? Como você estava descrevendo aqui. Mas indicaram muitos cargos pelo país, como disse o Chico Alencar. Um abraço pro Chico Alencar. O Chico Sá, tá? Isso. Mas era esperado, não só a entrega do cargo do Celso Sabino, era uma possibilidade, do André Fufuca também, enfim, tem alguns nomes ali que a direção estava debatendo, a gente já sabia que em algum momento isso ia acontecer, então não é exatamente uma surpresa. Agora, é curioso isso, né, Chico? Enfim, essa pressão para a deixada do ministro do governo, porque a gente tem aquela reportagem que a gente trouxe aqui, que é uma declaração de um piloto de lideranças do PCC que cita o nome do Antônio Rueda, né, sendo o dono ali, quase que o dono subliminar de jatinhos. Essa reportagem você pode conferir completa no site do ICL Notícias, e também sobre o Ciro Nogueira, atribuindo a ele
né, o recebimento de dinheiro vivo. A dupla que citamos aqui. A dupla que assina a nota que foi, né, a motivação da pressão para a saída do Celso Sabino. E essa decisão toda, quando o Lula cita que o Rueda não gosta dele nem do governo, é tudo antes dessa reportagem. Isso, do Lula dizendo ICL, que o Antônio Rueda não gosta de mim e nem do governo. Foi antes. Foi bem antes. Foi no final de agosto essa reunião ministerial. Então agora Lula tem muito mais motivo para não gostar dele agora do que o contrário. Conhecendo essa gente, que é gente que aparelhou as forças de segurança no governo Bolsonaro, vamos lembrar que a União Brasil também, a partir do Onyx Lorenzoni, que é de onde vem o Onyx Lorenzoni, por exemplo, essa turma sempre acha que a Polícia Federal está operando como polícia política, porque é assim que eles fizeram no governo Bolsonaro, né? Vazando operações da PF, colocando a PF para perseguir adversários e tal. Então, na cabeça de um sujeito como o Rueda, se tem uma operação da Polícia Federal indo atrás do PCC e encontrando nessa busca algum tipo de laço entre o PCC e o Ciro Nogueira do PP, entre o PCC e o próprio Rueda, óbvio na cabeça do Rueda que isso tem a ver com o governo. Eles não conseguem conceber uma Polícia Federal autônoma que investiga, que vai atrás dos crimes, né? Na cabeça do cara, ele está sendo perseguido e isso, obviamente, acelerou também o desembarque do União Brasil do governo. Isso aí, boa. Toda e qualquer operação da PF, o Centrão atribui ao governo. Ainda com a mentalidade ali do ramagem, daquele povo do entorno do Bolsonaro. Lembrando que o próprio ministro da Justiça do Bolsonaro, Sérgio Moro, que saiu do governo dizendo que tinha um aparelhamento, né? Moro confessou. Muito bem lembrado, Gabi. Muito bem lembrado. Bem lembrado. Sempre páginas da história. Páginas das nossas histórias, justamente. Posso trazer um outro assunto também, que é uma expectativa muito grande? Por favor. E, claro, diz muito sobre essa movimentação também do Centrão e de todo o Congresso Nacional, que é o processo de cassação contra o Eduardo Bolsonaro. A gente está de olho, porque nas próximas semanas a gente deve ter o desfecho disso e o procedimento realmente, né, do processo de cassação foi instaurado, já não era esse tempo essa semana. Então, finalmente instaurado nessa semana, a relatoria que preocupa, porque ficou com um deputado que defende a anistia para os golpistas e também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Quem vai analisar essa denúncia que foi apresentada pelo PT contra o Eduardo Bolsonaro é o deputado delegado Marcelo Freitas, que é do União Brasil. Olha, veja como as pautas se conectam aqui, né, Chico e Juliano? Mas super importante, né? Finalmente, a gente já comentou muito aqui, né, como a Câmara tem sido incapaz de enfrentar casos como esse, né? Quer dizer, nós tivemos a Zambelli, deputada federal ainda, né, tem uma decisão do Tribunal Eleitoral de afastá-la do cargo, né, de perda de mandato, mas essa decisão ainda, esse processo ainda não chegou ao final. Ela é deputada licenciada, pessoal, a Carla Zambelli, está presa na Itália, deputada licenciada da República Federativa do Brasil. Tá? O diplominha dela está lá ainda, está valendo. Tá? E nós temos aí outros parlamentares em situação não tão grave quanto o da Carla Zambelli, mas o Eduardo Bolsonaro é um símbolo. Agora, a Câmara, eu acho que vai acabar caçando o Eduardo Bolsonaro, não porque queira, mas porque, de fato, há um isolamento do Eduardo Bolsonaro e há uma tentativa também de parte do PL de criar constrangimento. Essa decisão do PL, na semana passada, Gabi e Chico, de indicar o Eduardo Bolsonaro para ser líder da minoria, parece que foi muito mal recebida pelo Hugo Mota e pelos caciques do Centrão. Né, justamente porque entenderam que, poxa, tá bem, vocês querem ir aqui para o plenário defender as loucuras de vocês, como presidente de comissão, aquele Belinski na Comissão de Segurança Pública falando os maiores impropérios, ok, já é demais, é do jogo. Essa manobra já agora foi... colocar, exatamente, agora manchar o colégio de líderes, vamos dizer assim, que é o espaço onde realmente as coisas são decididas na Câmara. Quer dizer, realmente não, né? Porque elas são decididas na casa do Hugo Mota, na reunião do Centrão lá com o Arthur Lira. Os jantares. Mas onde formalmente é decidido, né? Colocar o Eduardo Bolsonaro nesta cadeira, mesmo que simbolicamente, foi muito mal recebido. Então, acho que isso também ajudou a destravar o processo contra o Eduardo Bolsonaro. Foi muito mal recebido e eu queria também reforçar que a escolha foi do presidente do Conselho de Ética, o Schellschett, né? Que tinha duas outras opções de esquerda na mão, que era a Duda Salabert e também o Paulo Lemos. Mas ele escolheu colocar um bolsonarista. E acho que isso também é, de certa forma, um
um recado político. E hoje circularam vários vídeos aí desse relator. Meu Deus do céu, não é que o cara seja bolsonarista, não. Ele é quase da família. As declarações dele, assim, elogiando toda a família, principalmente o Eduardo, são imorais. Não teria como esse cara ser relator. Ele não tem moral nenhuma, isenção nenhuma para ser relator nesse caso, mas não tem jeito. Agora, se ele fizer um relatório, Chico, que inocente o Eduardo Bolsonaro, o Conselho de Ética pode derrotá-lo. Então é muito importante que nos próximos... Pode ser votado um relatório alternativo, né? Então é muito importante que nos próximos dias a gente esteja atento para ver como é que o Centrão vai se movimentar. O Centrão, como em toda a Câmara dos Deputados, tem maioria também no Conselho de Ética, né? Então eles podem, se o relatório vier muito condescendente com o Eduardo Bolsonaro, né, uma suspensãozinha de um mês, alguma coisa assim muito soft, é possível que esse relatório seja derrotado. Isso quem vai definir é Arthur Lira e Hugo Mota, eles controlam o Conselho de Ética, né? Assim como fizeram um processo relâmpago contra o Glauber Braga e aprovaram um relatório que pede a cassação do mandato do Glauber Braga, gente, por se defender de um arruaceiro do MBL que estava provocando ele lá na Câmara dos Deputados, assim como eles fizeram um processo relâmpago para aprovar o relatório de cassação do Glauber, que até hoje não foi votado no plenário, eles podem também rapidamente botar um relatório para votar, mesmo que não seja o relatório do relator. Pode ser um relatório alternativo, né? Na Câmara sempre tem-se um jeitinho para resolver a parada quando é necessário. Mas esse caso vai dar também um termômetro para saber como é que o Centrão está encarando... Isso, Chico, exatamente. Esse movimento do Eduardo Bolsonaro. Aí é que a gente vai saber, vão rifar o cara assim de primeiro ou vão amaciar? E acho que tem tudo a ver com as eleições de 2026. Efeito Tarcísio, essa história toda aí. E lembrando que cassação de mandato também gera inelegibilidade. A ficha limpa, a gente sempre lembra dos crimes, Por isso, né? exatamente. De deputados que cometeram um crime e com condenação em colegiado, em segunda instância, eles se tornam ficha suja. Cassação também gera inelegibilidade de 8 anos. Ou seja, é fundamental ali a maneira como esse processo vai se dar, de se o Eduardo vai ser o candidato do pai ou não. Exatamente. O pai, assim, pela fofoca nos jornais, o pai está pedindo para ele calar a boca, né? Já a situação ali está meio torta de climão, né? O Sóstenes Cavalcante foi para Nova York hoje, né? Certamente. Acho que nessa missão, né? Vai interceder, né? De tentar, olha, calma aí que você está prejudicando o mundo inteiro lá no Brasil. Mas que tal o Centrão fazer um favor e calar a boca do Eduardo, né? Caçando o mandato. E resolve o seu problema, porque como a gente analisou aqui várias vezes, o Centrão quer os votos do bolsonarismo para o seu candidato. A gente não sabe se vai ser o Tarcísio, o Ratinho, o Zema, o Ratão, a Ratazana, ninguém sabe quem é o candidato do Centrão. O Gabiru, né? A família dos ratos é gigante. Ninguém sabe quem é. Agora, certamente tem que tirar um bolsonarista raiz para poder pegar esses votos aí. A Michelle começou... Por que a Michelle começa a falar numa entrevista que ela dá para o Telegraph? Ela começa a flertar com a ideia de uma candidatura presidencial. Não é porque ela vai ser candidata a presidente, é porque ela precisa segurar os votos do bolsonarismo aqui. Até para, eventualmente, negociar ali no Senado. E para negociar, quer dizer, o bolsonarismo tem 15% dos votos no Brasil. Se eles deixam que isso seja levado por um Ratinho, por um Zema, por um Caiado, o último elemento que eles têm de defesa, de autodefesa, que são esses votos, eles perdem, né? Então, tirar o Eduardo Bolsonaro também é conveniente para o Centrão, na medida em que, fazendo isso, abre-se a disputa dos 15% de votos bolsonaristas para que o próprio Centrão possa abocanhar. Ir lá e pegar uma parte desses votos. O jogo é duro. Agora, eu vi uma matéria, um artigo, eu não lembro exatamente de quem foi, se o chat lembrar aqui, por favor, nos informe, o título era Barata Voa na Direita. A gente comentou aqui muitas vezes de que a direita se aproximava de uma crise, porque com o bolsonarismo acéfalo, com o Centrão brigando, isso ia gerar uma crise. Acho que chegou essa crise que a gente anunciou tanto aqui. A fala do Tarcísio, o que o Tarcísio tem falado é mais ou menos nessa linha aí. Está todo mundo muito desunido. O Ciro Nogueira também hoje está... direita, extrema-direita, está todo mundo apartado, ninguém conversa mais. Ele falando do perigo dele para a eleição do próximo ano. O perigo, inclusive, que é pessoal, que é o perigo dele no Piauí. Ele aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto no Piauí para o Senado. Se elegeria fácil para a Câmara, como deputado. Mas tem uma eleição complicada. Assim como o Lira, surpreendentemente, também está mal em Alagoas. O vento está virando. O Lira também é terceiro colocado em todas as pesquisas.
fica atrás do Renan Calheiros Tomou uma dele essa desse semana. deputado que está na CPI do INSS, segundo lembro do nome do rapaz. Vamos Mas o Lira também Você está falando do relator? O Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar, exatamente. Que é muito forte na região metropolitana ali, nas beiradas de Maceió, está na frente dele. Em segundo lugar e o Renan em primeiro. Então, duas raposas maiores do Centrão correndo risco dos seus mandatos. Não é que o candidato deles à presidência vai ganhar ou não a eleição. Estão correndo riscos pessoais, particulares. E no caso do Piauí, onde o PT governa, vamos lembrar, olha, o governo do presidente Lula pode dar uma forcinha no Piauí lá, né, sem usar a máquina pública, não é isso que eu estou sugerindo, mas dá uma atenção especial, em termos políticos mesmo, para derrotar o Ciro Nogueira, né? Imagina se sem mandato, onde é que ele vai parar? E o Ciro Nogueira tem um agravante. Parte do bolsonarismo não gosta dele. Verdade. Basta rolar uma conversinha sutil em rede social perto da eleição, e que o bolsonarismo também não vai apoiar, que adeus. E a Faria Lima sozinha não elege também. Não, a Faria Lima está muito longe do sertão do Piauí. Ela manda muito em Brasília, mas lá no Piauí ela não chega. Já a gente vai falar sobre os efeitos que tudo isso está causando ali na Câmara, de como a população está enxergando esses parlamentares. Vamos trazer aqui, já o professor Castro Rocha vai estar aqui para conversar com a gente. Então a gente vai continuar nessas discussões. Mas ele já apareceu aqui na tela, então vou dar boa noite, por favor. professor, né, agora professor? não deixamos mais sair, professor. De jeito nenhum, boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Boa noite, Juliano. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite. Bom pra gente estar aqui com você também, professor. Olha, eu prometi que a gente ia falar aqui sobre a imagem da sociedade a respeito do Congresso, e mais especificamente sobre a Câmara dos Deputados. A gente tem dados de uma pesquisa IPESP, mostrando que houve uma alta de 7 pontos percentuais em relação a julho. Então, a gente tinha aqui 63% aprovando, aliás, desaprovando o trabalho da Câmara dos Deputados. E a gente chega agora a 70%. Então, a gente está vendo aqui a manchete do nosso site na tela, 70% desaprovam a Câmara, e essa pesquisa começou 2 dias depois da aprovação da PEC da bandidagem pelos deputados. Então, isso é importante também, a gente ter aqui nessa conta. Já tinha acontecido aquele motim bolsonarista, que o Hugo Mota não conseguiu sentar na cadeira da mesa diretora e tal, e o texto da PEC da bandidagem, a gente já falou sobre isso essa semana, foi enterrado principalmente pelos senadores, né? O motor desse enterro dessa PEC foram os senadores. Então, o estudo já estava concluído. Vamos dar uma olhada no gráfico da pesquisa antes do professor poder analisar aqui junto com a gente? Então, a gente tem aprovação 24% em julho, caiu em setembro 18%. Desaprovação aumentou, foi de 63% em julho para 70% em setembro. Isso é importante, aqui a gente tem a avaliação do cientista político Antônio Lavareda, que foi o responsável pelo levantamento, dizendo que esse movimento está associado justamente ao motim que aconteceu com o plenário e também da tramitação da PEC da bandidagem. Eu acho que vai ao encontro de muito do que a gente vem conversando por aqui, né, professor? Eu acho que sim, Gabi. Me parece que esse aumento da rejeição em índices tão elevados, e ao que parece, essa rejeição pode continuar crescendo, eu acho que é um efeito de uma certa estratégia da extrema-direita, que implica um descolamento progressivo da realidade. O que eu quero dizer com isso é que aquele motim em que os próprios deputados e senadores literalmente fecharam o Congresso, numa situação absolutamente anômala. Quem fecha Congresso é Poder Executivo em transe autoritário. O próprio Congresso fechar as suas portas porque um capricho não foi atendido é algo absolutamente inaceitável, é único. Não existe em nenhum parlamento do mundo nos últimos 200 anos uma cena como aquela. Senadores se amarrando na cadeira, uma mãe com uma filha recém-nascida levando para o plenário. Bom, a PEC da bandidagem foi apenas a gota d'água, mas não é a gota d'água definitiva não, Gabi. Porque então a PEC da bandidagem,
houve essa reação notável no domingo passado, manifestações realmente extraordinárias, um repúdio completo à tentativa da classe política se erigir não mais em classe política, mas em casta, totalmente acima de qualquer espécie de responsabilização ou acima da lei. Mas agora, o que o Paulinho da Força está fazendo tem o potencial de produzir outra onda de indignação. Eu me refiro a essa chantagem. E a palavra aqui é chave, porque daqui a pouco nós vamos falar de Shakespeare, como sempre, e a palavra retorna. O Paulinho da Força está ameaçando uma chantagem. Ou pauta-se e vota-se a anistia, que seria não anistia, mas a redução da dosimetria, ou a isenção do imposto de renda não avança. Chico, Juliano, se de fato eles tentarem levar adiante essa chantagem, nós voltamos para as ruas. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Então me parece, Gabi, o que nós estamos assistindo agora é um sintoma da doença real produzida pela extrema-direita. É um descolamento completo da realidade. Eu acompanhei, fiz até um vídeo que vocês generosamente reproduziram no ICL. Eu acompanhei, quando o presidente Lula fez o discurso na ONU, eu acompanhei os sites bolsonaristas, o WhatsApp, Telegram e alguns que eu sigo, como Nicolas Ferreira, 24 horas antes, durante e 24 horas depois. Chico, foi excepcional o que eu constatei. Foi assim, 24 horas antes, expectativa dos bolsonaristas, no WhatsApp, no Telegram e nas redes. Lula será humilhado. Lula faz o discurso, a reação, um anão diplomático. Embora aquele discurso tenha feito aquele discurso excepcional. Vem o Trump, e o Trump diz: tivemos um encontro de 29 segundos, nos abraçamos, ele é uma boa pessoa, tivemos química, vamos ter um encontro. Provoca uma crise nas hostes bolsonaristas. Muito rapidamente eles consertam uma narrativa. Todos começaram a escrever, e todos reproduzem assim: Trump é um gênio, encurralou Lula, sinuca de bica, Trump é um gênio. Percebam que a anistia terá que ser ampla, geral e restrita. Um publica, todos replicam, o discurso se estabelece. E o Lula não ficou em Washington, naturalmente não ficou para a reunião. Lula regou, Lula teve medo. É um descolamento muito grave em relação à realidade. Que se pode ser uma máquina eleitoral poderosa, no dia a dia da política é absolutamente impossível e caótico. Me parece que nós estamos assistindo agora, Gabi, a um sintoma inesperado, não imaginei que acontecesse já, mas é um sintoma da população talvez começar a entender que esse descolamento permanente da realidade, que essa excitação permanente, porque é uma espécie de priapismo ideológico, eles estão o tempo todo excitados, eles estão o tempo todo agitados, mas não produzem nada de produtivo. Me parece que a população começa a entender que ao priapismo ideológico há uma impotência administrativa e legislativa. Muito bom, professor. Adorei as analogias fálicas. Agora, professor, 18%... É para ficar no nível do bolsonarismo, Juliano. 18% ainda de pessoas aprovam o trabalho da Câmara. É bastante surpreendente, porque ter 18% significa que... a velhinha de Taubaté, a irmã da velhinha de Taubaté, a tia da velhinha de Taubaté, e por aí vai. 1 em cada 5 brasileiros, pessoas que não devem ter WhatsApp, não devem ter telefone, não devem ler notícias, né? Impressionante mesmo. Impressionante, né? Porque a Câmara não aprovou absolutamente nada, a gente tem comentado isso aqui essa semana, absolutamente nada que fosse de interesse do povo brasileiro, né? E aquela que se tornou, nas últimas semanas, a principal, nos últimos meses, na verdade, a principal agenda do governo, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, quer dizer, mesmo com a pressão do Senado agora, um projeto que foi aprovado, né, essa semana no Senado Federal para engrossar a pressão sobre o Hugo Mota, parece não ter sido suficiente, né, professor? Então, quer dizer, se por um lado a extrema-direita, óbvio, vive na sua bolha, vive no seu mundo, né, de fantasia, o Centrão também parece bastante descolado da realidade, porque o Centrão, tão desesperado que está para manter as emendas parlamentares, para garantir a execução orçamentária dos rios de dinheiro que eles distribuem para os municípios, já de olho na eleição, porque a eleição está daqui 1 ano, 4 de outubro, rigorosamente dentro de 1 ano, a eleição para deputados federais, deputados estaduais vai estar em curso no Brasil, né? Então, parece que também estão descolados da realidade, né? E essa turma, apesar dos pesares, em geral, entende mais da realidade, do pulso do povo brasileiro, porque são líderes locais, porque são muitas vezes
chefes de bandos políticos regionais em todo o país. Mesmo essa turma que costuma ter mais pulso, que costuma ter mais sensibilidade para a opinião pública, parece bastante descolada, né, professor? Com certeza, Juliana. E é interessante que você mencione esses 18%. Eu tenho defendido já há alguns anos, desde 2021, quando o bolsonarismo parecia estar no auge, que nós fizéssemos uma distinção entre bolsonaristas e eventuais eleitores de Bolsonaro. Eu creio que o que nós estamos assistindo agora é a desidratação dos eventuais eleitores de Bolsonaro. Se nós pensarmos nos 58 milhões de votos que o Bolsonaro teve no 30 de outubro de 2022, eu proporia, Juliano, para nossa reflexão, que daqueles 58 milhões, no máximo, o que há de bolsonaristas mesmo é entre 15% e 20%. O cálculo tem como base o momento mais agudo da pandemia, quando a popularidade do Bolsonaro caiu ao patamar mais baixo, ele nunca foi inferior a 20%. Vocês se recordam? Sim. Então parece que esse é mais ou menos o nível dos bolsonaristas que apoiarão ou Bolsonaro, ou o Derrite, ou qualquer Najib Bukele brasileiro. São viúvas da ditadura, creem que Carlos Alberto Brilhante Ustra é um herói, defendem a tortura, são racistas, são misóginos. Com esse 15% a 20%, Juliane, olha, eu dialogo com todo mundo, hein? Meu Deus do céu, eu dialogo com todo mundo. Com esses 15% a 20% dos 58 milhões, infelizmente, Gabi, não há diálogo possível. Nós apenas precisamos esperar que a lei funcione e que o que é crime seja punido. Mas esses 15%, 20% dos 58 milhões são mesmo viúvas da ditadura, defendem mesmo, Juliano, um governo autoritário, acham mesmo que o Derrite será o melhor senador da história de São Paulo. Mas, para nós temos que dialogar com 80% de eventuais eleitores de Bolsonaro. No universo de 58 milhões de pessoas, nós estamos falando de algo próximo a 40 milhões de pessoas. Não é pouco. Nossa, agora, o Centrão, me parece, Juliano, que o problema do Centrão não é exatamente o problema ideológico dessa ala bolsonarista. Por exemplo, vocês assistiram esta semana a ida do Fernando Haddad à comissão no Senado, da comissão mista, Senado e Câmara. Chico, aquilo foi uma vergonha. Vergonha total. O Fernando Haddad, eu creio que foi a melhor atuação pública do Fernando Haddad em muitos anos. Porque ele foi, como sempre ele é, educado, mas desta vez ele não foi um gentleman. Ele foi um homem educado, mas um homem brasileiro. Quando foi necessário, ele deu as respostas para aquelas pessoas absolutamente delirantes. Mas o Centrão, me parece, Juliano, que o Centrão está com uma outra síndrome, que não é essa síndrome de descolamento de caos cognitivo sem conexão com a realidade, que é bolsonarismo, caos cognitivo sem conexão com a realidade. O Centrão, eu creio, eles estão muito conectados com uma realidade policial, isto é, eles estão realmente preocupados com o avanço das investigações do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, porque se esse processo realmente avançar, Juliano, você que é do mundo político, conhece muito mais do que eu, olha, não vai sobrar muita gente não, Juliano, e nós podemos estar falando de nomes como Arthur Lira. Então, nós podemos estar falando de processos sérios envolvendo figuras que nós nem imaginamos que podem ser atingidas, mas que se as investigações continuarem, as consequências serão graves. Eu creio que, no momento, essa é a preocupação real do Centrão. Aliás, o Senado, que foi o grande responsável ali por enterrar a PEC da bandidagem, professor Chico e Juliano, também tem parlamentares que estão chateados com o Hugo Mota, né, com o presidente da Câmara dos Deputados, e tramando ali uma maneira de retalhar os senadores. Estão cobrando uma resposta do Hugo Mota e, nesse sentido também, segundo a Folha de São Paulo, tem líderes de grandes partidos que estão tentando encontrar maneiras para responder para o Senado. E aí eles podem também travar projetos de interesse, por exemplo, dos senadores, e uma das questões que está sendo colocada ali também é, de repente, atuar na CPI do INSS para direcionar as investigações contra o Senado também. Então, tudo isso é uma maneira desses deputados responderem, né, a
vamos dizer, o Senado realmente barrou, né, a PEC da bandidagem. E agora eles estão querendo responder ou querem que o Hugo Bon até responda. E só antes de ouvir o professor, é interessante que tudo isso acontece sem que o governo esteja diretamente envolvido em nenhuma dessas crises, em nenhuma dessas brigas, né? Aliás, a queda na aprovação da Câmara coincide com um empate técnico entre aprovação e desaprovação do governo, né, que essa semana alcançou o melhor patamar depois de muito tempo, né, numa diferença que já chegou a ser de 9 pontos entre aprovação e desaprovação, agora é de 2 pontos apenas. Então também a aprovação da Câmara vai caindo no momento que a do governo vai subindo, sem que nenhuma dessas brigas, blindagem, anistia, tenha a ver diretamente com o governo. Não é uma crise, não é uma crise envolvendo o governo, né, professor? Isso. Eu não sei, Gabi, vamos ter tempo de falar do querido Shakespeare ou não? Sim, teremos. Pode ficar despreocupado. Podemos, não pode passar... Podemos ir ao Shakespeare, então? Por favor, porque eu vou responder o Juliano, o Chico, e vou tentar pensar. Ele vai fazer uma intersecção aqui. Entendi, professor. Isso. Professor. Vamos tentar, Gabi? Vamos. Por favor. Você sabe que Genial. a vantagem de ser professor de literatura é que se eu tentar e não der certo, ainda assim eu recebo meu salário. Isso é uma coisa boa de ser professor de literatura. Mas vamos lá. Eu tenho pensado muito no Rei Lear, Chico, Juliano e Gabi, e para a nossa audiência. E eu tenho a impressão que o que nós estamos assistindo com o Bolsonaro é uma síndrome de Lear. E com o Eduardo Bolsonaro também. E que vai em breve afetar o Trump. O que eu me refiro? Rei Lear é uma enorme peça shakespeariana, talvez seja o seu texto mais trágico. É uma peça tão desesperançada, tão nihilista, que por muito tempo, na Inglaterra, não se admitia encenar a peça como Shakespeare a compôs. Porque na peça o rei, Lear, morre, a sua filha, a que ele amava mais e que era das 3 irmãs, a Regane, Goneril, Cordélia, era de fato aquela que amava o pai, também morre no final, e o público inglês não suportava essa dimensão trágica, e eles mudaram o final, durante muito tempo, mudaram o final do Rei Lear para que o rei não morresse, a filha não morresse, ele recuperasse o poder. Mas o que é a peça? O Rei Lear é um homem idoso, e ele decide ele toma uma decisão que nem sempre é bem compreendida, porque, Gabi, é uma chantagem. O que ele faz? Ele reúne as 3 filhas, Regane, Goneril, a Goneril, a mais velha, Regane e Cordélia, a mais jovem. E ele diz assim, vou ler para você. Posso ler, Gabi? Ele diz assim, olha, um mapa. É a outra situação primeiro, essa é a segunda. Ele diz assim, olha, um mapa. Ficai sabendo, assim, que dividimos nosso reino em 3 partes, sendo nossa firme intenção livrar-nos, na velhice, dos cuidados, bem como dos negócios, para confiá-los a mais jovens forças, e assim nos arrastarmos para a morte de qualquer fardo isento. Ou seja, ele reúne as filhas, coloca um mapa teatralmente no chão e diz que tomou uma decisão. A decisão ele diz depois, ele diz assim, minhas filhas, já que neste momento nos despimos do governo, não só dos territórios e cuidados do Estado, ora dizei-me qual de vós mais amor nos tem deveras, porque alagar possamos nossa dádiva onde contende a natureza e o mérito. Ou seja, ele deseja que as filhas declarem o amor que têm por ele e, dependendo da declaração do amor, ele dará terras para elas e dividirá o poder do reino que ele agora abrirá a mão. Na verdade, Gabi, ele não quer uma demonstração de amor, é uma chantagem. Ele quer um pacto político. Ele deixa o poder se e somente se as filhas se comprometerem a manter com ele o tratamento de rei, a sustentá-lo como se ele fosse rei, a respeitá-lo como se ele continuasse sendo rei, atendendo a todos os seus caprichos. O que acontece? A Goneril e a Regane fazem declarações eloquentes e ganham a maior parte do reino. A Cordélia, que de fato o ama, diz, mas, senhor, o meu amor não comporta tal bajulação. O meu amor é um amor de filho, eu não preciso dizê-lo com palavras tais. E ele deserda a Cordélia, fica apenas com a Goneril e com a Regane.
e progressivamente as filhas vão podando as asas do rei. Geralmente, quem analisa essa peça fica com muita lástima do rei, sente muita pena do rei Lear. Como é possível que ele tenha sido abandonado pelas filhas? Gabi, a verdadeira tragédia da peça é causada pelo desejo insensato do Lear. Você não pode abandonar o poder e desejar agir como se ainda tivesse poder. Se você abre mão do poder, você abre mão de tudo. Na língua portuguesa, há algo muito bonito que diz isso de maneira perfeita. É que nas línguas latinas, em português, em francês, em italiano e espanhol, poder pode ser substantivo, que é o que o Donald Trump quer, é o que o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro desejam, isto é, pode ser o símbolo do poder e todo o prestígio associado a esse símbolo. Agora, o poder realmente importante, e o Juliano, que trabalha com política, sabe disso. O poder que realmente importa não é o substantivo, é o verbo. É poder fazer, ter capacidade de agir, ter capacidade de influenciar uma ação determinada, um determinado contexto. Você não pode ter o poder apenas como substantivo, abrindo mão de poder agir, de poder fazer. O que o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo agora, Gabi, é uma chantagem inaceitável. O que o Paulinho da Força está desejando é uma chantagem inaceitável. Eles não possuem poder enquanto verbo para desejar ter o poder enquanto substantivo. Durante um tempo no Brasil, quem reuniu as duas coisas de maneira autoritária, férrea, foi o Arthur Lira, quando foi presidente da Câmara. Ele exigiu o poder como substantivo, mas ele tinha poder como ação. Cada vez mais, com essa queda de popularidade da Câmara, o poder da Câmara se reduzirá a um símbolo. E se tudo der certo, o poder do governo da Frente Ampla será cada vez mais capacidade de agir. Se tudo der certo, Gabi, Shakespeare nos ilumina. Muito bom. Somos todos Cordélias no momento, viu? Todo mundo é Cordélia. E cordiais. Muito bom, professor. Nossa, a mente vai indo... Eu fui pega, assim, de um jeito que eu já estava até me descolando do programa já. Eu estava mergulhada em Shakespeare aqui, junto com o professor. Sensacional. Importante para a gente abstrair um pouco para tentar entender esse cenário, essa quadra da história. A Cordélia, o que pega também nela é a sinceridade, né? Sempre ali. E ama, mesmo o pai, e a sinceridade o tempo inteiro. Né? Mas isso me lembra uma história sensacional. Não sei se a gente tem tempo, porque o nosso diretor vai me avisar. Porque eu lembrei uma história fantástica. O presidente Lula, numa entrevista, se eu não me engano, com o grande Fernando Moraes, disse que fez uma brincadeira, dizendo que quando morresse queria abrir os olhos no caixão durante o velório para olhar quem estava em volta dele, para saber quem gostava dele. E eu tive a oportunidade de dizer, presidente, o problema é que o senhor não precisa mais fazer isso. O senhor tem que lembrar quem estava com o senhor em frente ao sindicato dos metalúrgicos do ABC, quando o Moro expediu a ordem de prisão contra o senhor. Aquela hora é mais importante. Ali que é a hora de saber. Porque as juras de amor, meu amigo, quando você é presidente, quando você deixa esse mundo, quando você está no caixão, essas são as juras fáceis de fazer. Agora, as juras de amor... Boa. Portão do sindicato, essa que é a hora. A lealdade, você pode medir, são nos maus momentos. Quando você está lá, prestes a ser preso, quem estava... E aí eu não vou dizer quem estava e quem não estava, mas tinha muita gente que hoje tem altos espaços neste governo que não passou nem perto de São Bernardo naquele dia. Não estava. É verdade. Muito bom. Excelente. Professor, hoje tem aqui conversas literárias, né, na sua rede social. Não quero deixar de anunciar aqui. Quando acabar o N2, tem lá a live do professor no @João César Castro Rocha, César com Z. Então começa às 7h da noite, que é sobre a primeira missa no Brasil. Queria que você antecipasse um pouquinho, professor, o que você vai trazer nessa live. Gabi, eu vou fazer uma coisa totalmente nova. Essa é a conversa literária de número 28. Bacana, não é? Daqui a pouco vamos chegar a 100. Isso aí. E sempre são textos literários. Eu decidi dessa vez, como na semana passada eu conversei sobre a Canção do Exílio do Gonçalves Dias e a nova Canção do Exílio do Carlos Drummond de Andrade, em que um poema reescreve o outro, eu decidi trabalhar com a primeira missa no Brasil, o quadro de 1861 do Victor Meirelles, que todos conhecem, mas um painel menos conhecido, Gabi, mas que é absolutamente brilhante, uma das maiores obras das artes plásticas brasileiras,
que é o painel Primeira Missa no Brasil, do Cândido Portinari, de 48, em que ele vira pelo avesso o quadro do Victor Meirelles. Acho que vai ser divertido. Eu acho que vai ser divertido Não tenho também. dúvida, professor. É uma boa para essa sexta-feira, então, hein, professor? Convidar toda a nossa audiência aí para também... 19 horas. Isso aí. Um beijão, professor. Obrigada, sempre Obrigado, um prazer Gabi, muito te receber obrigado, assim. pessoal. Beijo. Obrigado, querido. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Quero também fazer outro convite aqui para quem está nos acompanhando, que não é para essa sexta-feira, não, é para domingo. A gente vai ter a aula de Eduardo Moreira aqui para falar sobre o Guia da Liberdade Financeira. Então, faltam 2 dias só, você pode deixar o seu e-mail em srn2.com.br. Se você está me acompanhando pela televisão, também dá para apontar o celular aqui para a tela, para o canto, e você vai acessar o mesmo link se você colocar aí no seu navegador. Então, você deixa o seu e-mail, a gente te avisa que a aula do Edu está começando. Como a gente já falou aqui, são estratégias para cuidar melhor do seu dinheiro, conquistar a autonomia financeira sem mentira, sem dizer que você vai fazer o seu primeiro 1 milhão em um mês, que isso não existe. A gente trabalha aqui com a realidade. Essa coisa aí é a síndrome do Onassis, né? 1 milhão antes dos 30 anos. Esquece isso, vamos baixar a bola e vamos para a realidade. E realmente conseguir, né, proteger e saber também como pegar essa renda que você tem hoje com a sua realidade e fazer ela... Né? E saber colocar ali no lugar certo, não cair no conto dos bancos, né? É isso, tem tantas ameaças, né, Chico, sabe? Das bets, aos empréstimos super fáceis, aos imóveis que estão prontos e não sei o quê. Quando você vai ver, rapaz, você comprometeu sua renda. Você vai ver, você está ali perdido no reino das criptomoedas. É, exatamente. No reino das criptomoedas. Eu não quero me perder aí, não. Cuidado. E seguimos aqui, depois a gente vai voltar a falar sobre a PEC da bandidagem aqui também, mas é importante a gente voltar a falar sobre o discurso do Benjamin Netanyahu na ONU. Agora há pouco, no começo do programa, a gente trouxe um trecho da fala dele, falando que o Irã era um perigo, né? E ele mostrou aquele mapa dizendo que a ameaça era o Irã. Então a gente traz agora a Cristina Serra para comentar com a gente essas falas do Netanyahu. A gente tem outros trechos aqui para trazer daqui a pouquinho também. Cris, boa noite para você. Oi, Gabi, Chico, Juliano, boa noite. Boa noite, querida. É isso. Cris, de uma maneira geral, queria te ouvir sobre esse discurso do Netanyahu, e foi tão simbólico pelas nações que deixaram ali o plenário enquanto ele estava falando. A gente vai trazer o primeiro trecho da fala dele e aí depois eu quero te ouvir. A gente vai, assim, destrinchando aos poucos esse discurso do Netanyahu aqui, o que ele significa. Vamos lá. So, here's where things stand today. Half the Houthi leadership in Yemen, gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. Ele citou aí, para quem nos acompanha só por áudio, né, uma série de... por exemplo, ele falou do Sinwar, né, daquela liderança que morreu em Gaza, também Nasrallah, no Líbano, o regime Assad na Síria, enfim, e ele ameaçou, fez uma ameaça. Ele falou dos Houthis no Iêmen também, né, que morreram, e ele fez uma ameaça muito clara ali às milícias no Iraque, segundo ele, que, aliás, ele falou que elas estão dissuadidas, né, mas que as milícias iraquianas também vão morrer. E ele está usando o mapa enquanto ele fala, né, Cris? Ele está falando que é The Curse. Então ele pinta em vermelho esse mapa e está dizendo que é o mal. Eles costumam chamar de eixo do mal, né, para falar do Irã.
A maldição, né, é um discurso muito parecido com o que os republicanos dos Estados Unidos usam há muito tempo, né? O George Bush fazia muito isso, né? Falava muito do eixo do mal, em que ele falava do Afeganistão, né? Al-Qaeda, Iraque, Irã, Coreia do Norte, Cuba e por aí vai. É um discurso. O Netanyahu fez um discurso na ONU, um discurso de guerra, um discurso de ataque, um discurso belicoso, beligerante o tempo inteiro, num lugar que você deveria conversar, construir pontes, né, falar sobre tentativas de soluções, enfim, para alcançar a paz. O discurso dele é dobrando a aposta, né? É um discurso de guerra, ele só fala de assassinatos, né? Porque ele está falando, precisamente nesse trecho, ele está falando de lideranças, né, desses países que você mencionou, que foram assassinadas em ações de Israel, né? E fica, então, no ar o que ele ainda pode fazer com relação ao que ele chamou de milícias no Iraque e também com relação ao Irã. Fica uma sensação de que, digamos assim, Israel ainda não dá por encerrado, né, não dá por encerrada, digamos assim, a sua missão no Irã, né? Fica no ar uma possibilidade de novas ações militares contra o Irã. É apavorante, o discurso inteiro dele, quando se assiste na íntegra, é de fato um discurso apavorante de alguém que ainda indica que vai aumentar, né, suas ações militares, claramente com o apoio dos Estados Unidos, com uma linguagem muito próxima, né, praticamente semelhante à que os Estados Unidos utilizam. Então, esse pesadelo que a gente está vendo em Gaza, ainda, pelo que ele falou, vai continuar por algum tempo. Isso preocupa, né, Cris? Porque em meados de junho, Israel fez uma série de bombardeios contra o Irã, teve diversas pessoas morreram, inclusive militares, tinham cientistas ali ligados ao programa nuclear do Irã também, e o Irã respondeu com mísseis e ficou nessa um tempo. Então agora o Netanyahu retomar, e ainda mais colocando esse mapa, né, como um mapa do terror ali, então a gente pode, de repente, até ver um novo capítulo dessa história que não estava encerrada e estava muito na cara que realmente não chegaria ao fim, né, que Israel não se daria por satisfeito. Até, Gabi, só um rápido comentário. Claro, tem uma contradição ao que o próprio Trump falou, porque o Trump vive se gabando de que ele acabou em 11 dias com a guerra entre Israel e Irã. Ele fala isso, né? Porque, como você está lembrando, né, teve, então, essa troca de ataques entre os dois países e ele, Trump, diz que acabou com essa guerra. E não acabou, claramente, como indica a fala do Netanyahu. Perfeito, Cris. Eu acho que é importante essa lembrança mesmo, porque o Trump ele está querendo, de qualquer jeito, ali receber, vamos dizer assim, louros por estar instaurando a paz. Ele diz isso, né? Sempre ele faz apoia uma Israel. lista fictícia de guerras terminadas, né? Que eu nunca vi. Só se for a Batalha de Tararé. Essa ele deve ter acabado, mas essas guerras não. Agora, Cris, você que foi uma correspondente internacional de longa experiência, né? Acompanhou muito a Assembleia Geral da ONU, uma das maiores referências do jornalismo internacional aqui no Brasil. Você lembra de algum outro momento em que um líder foi tão hostilizado numa Assembleia Geral da ONU? Quer dizer, nós estávamos mencionando aqui mais cedo, né, que vários líderes não vêm, não podem vir porque tem restrições. O próprio Vladimir Putin não pode pisar nos Estados Unidos porque tem contra si uma ordem de prisão. No caso do Netanyahu, ele viaja o mundo com os devidos cuidados, desviando ali dos países, mas está lá em Nova York fazendo esse teatro bizarro que a gente acaba de ele sabe que ele não vai assistir, ser preso, né? porque sabe que não vai ser preso, fazendo esse teatro bizarro que ele acaba de fazer. Você lembra de outros episódios onde, assim como Netanyahu, houve uma hostilidade tão grande contra um líder? Não lembro mesmo, tentei fazer esse retrospecto, porque vi na hora que ele vai começar a falar, várias delegações se levantam e vão embora, como deve mesmo ser feito, né? Tem que ficar muito claro esse repúdio a ele. O que eu lembro, Juliano, é o próprio Netanyahu. Eu não sei se ano passado ou acho que ano passado
ou 2 anos atrás, enfim, essa guerra, esse conflito começou em 23, né? Acho que foi ano passado quando ele falou. Eu lembro de uma outra cena, eu tenho isso na memória, não tenho certeza da circunstância, mas lembro de um outro momento em que ele próprio, Netanyahu, falando na ONU, também várias delegações se levantaram e foram embora. Claro, a ONU tem situações como essa de, enfim, de um líder estar falando e delegações se levantarem, mas tantas delegações assim se ausentarem, eu não me lembro de outro líder, não. Cris, eu posso também trazer aqui uma outra informação? Na verdade, a gente já tinha falado sobre isso rapidamente antes de conversar com você, de que essa fala do Netanyahu hoje ela foi transmitida para toda a faixa de Gaza, o que não deixa de ser uma forma de violência também. E aí, o próprio Netanyahu diz que foi uma ordem dele e que, por ordem dele, os alto-falantes reproduziram o discurso que ele fez ali na ONU por todo o território de Gaza, e também os celulares das pessoas, né, dos palestinos, foram invadidos por uma inteligência israelense para transmitir a fala. Imagina perversão, só. Né? Perversão pesada. Exatamente. Né? Então, a gente tem o trecho dessa fala do Netanyahu explicando exatamente isso e se dirigindo também aos reféns do Hamas desde outubro de 23. Então, a gente vai assistir esse trecho e volta a conversar. Vamos lá. Our brave heroes. This is Prime Minister Netanyahu speaking to you live from the United Nations. We have not forgotten you, not even for a second. The people of Israel are with you. We will not falter and we will not rest until we bring all of you home. Ladies and gentlemen, thanks to special efforts by Israeli intelligence, my words are now also being carried. They're streamed live to the cell phones of Gazans. So to the remaining Hamas leaders and to the jailers of our hostages, I now say, lay down your arms. Let my people go. Free the hostages, all of them, the whole 48. Free the hostages now. Aqui, rapidamente, fazendo uma tradução, Cris, só para quem está só nos assistindo, ele está dizendo, ele faz uma referência especificamente aos reféns. Ele diz, aos nossos bravos heróis, aqui é o Netanyahu, estou ao vivo das Nações Unidas e não nos esquecemos de vocês nem por um segundo, o povo de Israel está com vocês e a gente não vai falhar até trazer vocês de volta. E no final ele diz, abaixem suas armas e deixem os meus reféns irem embora. Só que ele nunca abaixou as armas contra o povo palestino, que continua morrendo, né? Então, é uma fala como se ele fosse um grande líder pregando a paz, o que é uma hipocrisia, né? É chocante essa fala dele, né? E como disse o Chico, de muita perversidade, obrigar as pessoas, os palestinos, a ouvir isso. O Netanyahu falou coisas absurdas, mentiras. Ele falou, Israel está alimentando os palestinos. Aí ele faz um cálculo, não sei até se vocês separaram esse trecho, se eu estou me adiantando, mas ele faz um cálculo de quanto cada palestino tem recebido de comida entregue por Israel, e dizendo que o Hamas está roubando essa comida. Assim, ele fala uma série de mentiras, né? E, olha, é um discurso para envergonhar a história da ONU, a história da Assembleia Geral da ONU. Assim, acho que... Bom, a gente já assistiu discursos com muitas mentiras, né? Os discursos do Bolsonaro, por exemplo, né, nos envergonharam bastante nesse sentido. Mas esse discurso guerreiro do Netanyahu e essas mentiras que ele conta sobre as ações supostamente humanitárias, a suposta preocupação de Israel com os civis, sendo que 65 mil pessoas foram mortas, assassinadas, né, executadas. Eu estava lendo hoje uma reportagem mostrando que grande parte dos civis palestinos deslocados dessas regiões, até porque insistentemente Israel fala que eles têm que se afastar
que eles têm que sair da cidade de Gaza, né, porque Israel quer tomar conta de Gaza, esses deslocados, uma parte deles está vivendo em cemitérios numa cidade ao sul da faixa de Gaza, já mais próxima ali da fronteira com o Egito. Eles não têm onde ficar, essas pessoas não têm onde morar, elas estão morando dentro de cemitérios. E aí a reportagem traz foto das crianças brincando entre túmulos. Você quer coisa mais cruel do que isso? Hoje mesmo também um dos secretários ou ministros lá do governo israelense falando dos planos para a ocupação da faixa de Gaza, planos imobiliários, né? Porque 90% da infraestrutura de Gaza, das residências, das construções, já estão destruídas. Então, agora, né, a hora que eles considerarem que estão com ocupação total, né, enfim, tomarem conta definitivamente daquele território, vão começar, então, os planos, a execução de projetos de ocupação imobiliária. Então, assim, como acreditar em qualquer palavra que esse sujeito está falando, né? É como disse o Juliano, é o teatro, né? O teatro da hipocrisia, né? Ô, Cris, você falou aqui do cálculo, né, que ele fez, e aqui eu estou separando. Ele diz que enviamos 2 milhões de toneladas de ajuda a Gaza, acho que era disso que você estava se referindo. E acho que vale a pena a gente ressaltar aqui algo que a ONU falou, uma liderança da ONU falou em algum momento, quando eu estava denunciando a fome em Gaza, de quanto que estava entrando de caminhões por dia. À época, mais ou menos, em torno de 28 caminhões por dia. E para alimentar toda a população de Gaza, seria o necessário, né, de caminhões para entrar ali no território, seria em torno de 600 por dia. Então, se falava numa gota que estava entrando para um oceano inteiro, que não era suficiente. Então, é disso que a gente está falando quando a Cris fala de mentiras, né? Que esse auxílio e essa alimentação está chegando para o povo palestino, porque não está. É um escárnio, uma afirmação como essa. E revelando todo o plano final, né? O plano final é a ocupação do território, como já há documentos do Ministério da Defesa, já há declarações públicas do próprio Netanyahu, e negócios, né? Isso que é disso que se trata, matar gente para fazer negócios. Esse é o plano do Benjamin Netanyahu, que faz isso diante, né, disso que nós vimos hoje, né? O sujeito que vai com o seu paletó bem cortado a Nova York fazer um pronunciamento. E olha que a Assembleia Geral da ONU, Cris sabe disso melhor que eu, já recebeu muitos líderes mundiais que estavam longe de ser consenso, né? Alguns brilhantes, como Fidel Castro, Nelson Mandela, o próprio Yasser Arafat, que tem uma coletânea de discursos extraordinários na Assembleia Geral da ONU. Realmente, quer dizer, esses líderes que foram históricos, né, não formaram uma unanimidade contra si, como essa que foi formada hoje pelo Netanyahu. Tem uma imagem em particular que a gente, para quem está nos assistindo aqui, que pega o plenário de frente, assim, com um ângulo mais aberto, o plenário está completamente esvaziado, Então, há um repúdio realmente muito grande. E falar dos 48 reféns, né, Cris? Quer dizer, é óbvio que esses reféns deveriam ser libertados, são civis, não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas já há reféns que foram mortos por ataques do próprio Estado israelense, do próprio exército israelense, bombardeando áreas controladas pelo Hamas e resultando na morte de reféns por bombardeios israelenses. E além do que, há uma grande pressão por parte das famílias desses 48 reféns que não querem mais guerra. Hoje, a maior parte dos familiares dos 48 reféns pressiona o governo de Israel por um cessar-fogo e para o estabelecimento de negociações, né, e não por uma saída que pode ter como consequência a morte dos próprios reféns, né? Ou vão morrer de fome, porque Israel não deixa chegar comida, ou vão morrer bombardeados, ou vão morrer por um ato do próprio Hamas, quer dizer, que pode decidir em algum momento ceifar a vida desses reféns diante da ausência de qualquer alternativa de negociação. Então, hoje, falar de 48 reféns nesse discurso é uma tremenda de uma hipocrisia. Exatamente. Eu quero só fazer...
Só um detalhe muito rápido sobre essas palmas que ele recebe, evidentemente da delegação de Israel, dos seus diplomatas, mas também as delegações podem levar convidados. E nas galerias estava realmente, eles levaram convidados no governo israelense, e por isso essas palmas que a gente ouve em alguns momentos do discurso dele, ou seja, eles levaram uma claquezinha, né, para ele não ficar ali falando diante do silêncio, da ausência das pessoas das outras delegações. É isso, Cris. E é logo depois daquela frase dele, let my people go, né, deixem meus reféns irem embora, ele está fazendo uma referência de forma muito perspicaz aqui, o Antônio Fari da nossa equipe, nosso jornalista, ele traz uma frase referência, uma frase bíblica, né, do Moisés para o faraó antes de sair do cativeiro no Egito. Então ele pegou essa referência ali para trazer no discurso dele, enfim, para ser emblemático, queria que fosse uma fala forte, mas a gente já trouxe uma análise muito maior do que, na verdade, simbolizou esse discurso do Netanyahu diante de tantas mortes, né, diante de tanto sangue dos palestinos. Eu quero, não sei se vocês têm alguma questão a mais para trazer a respeito disso, porque eu queria trazer um outro olhar a respeito da ONU, tocar para falar do presidente Lula e da relação com os Estados Unidos ali. Essa semana, muito que se falou, né, Cris? Até gerou muito meme na internet, foi essa química do Donald Trump com o presidente Lula. O presidente Lula abriu a Assembleia da ONU, fez um discurso, a gente já falou muito sobre isso aqui, muito forte, né, ressaltando a nossa soberania brasileira. E logo na sequência foi a vez do Donald Trump, que entre vários absurdos também fez um aceno ao presidente Lula. E aí muita gente dizendo que, porque ele mesmo falou da química, né? Foi uma fala do próprio Donald Trump e por isso que virou meme na internet. Eu aqui estou explicando tudo de novo para quem estava em Marte, porque todo mundo falou a respeito disso essa semana. E essa foi uma empreitada, Cris, Juliano e Chico também, que foi assim, nos bastidores se falou muito de onde veio, quem é que foi o cupido dessa história. Foi uma apuração ali que partiu do Estadão, a partir de documentos. Quem foi o cupido foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. Aí eu vou explicar essa história, esse encontro. Não foi por acaso, foi fruto de uma conversa sigilosa, muito longa, né, tratativas, ali negociações entre o nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin, e o Jameson Greer, que é representante comercial dos Estados Unidos. Essa informação foi confirmada também pela nossa jornalista aqui, da nossa equipe do N2, a Juliana Fadul. Então, parece, Cris, que também o Alckmin, a gente já tem falado sobre o papel dele em todas essas negociações, desde a taxação dos Estados Unidos contra o Brasil. Ele estava ali, mais foi ele que tocou para que fizesse o gol, né? Foi ele. Mas para você ver, Gabi, desde que começaram, né, as tarifas, enfim, desde que começou a imposição de tarifas, desde ainda quando eram ameaças, o presidente Lula designou o vice Alckmin para ser o interlocutor, não só aqui dentro, mas para fora também. O que faz todo sentido, até porque ele é ministro da Indústria e Comércio, Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então ele tem interlocução constante com os setores produtivos, né, e fazia todo sentido que ele estivesse na coordenação para entender os impactos, que medidas poderiam ser tomadas, etc, etc. Então, é um desdobramento natural que ele fizesse essa interlocução também, né, com o exterior. Enfim, eu vi muito rapidamente a matéria do Estadão, mas entendo que a atuação do Alckmin foi nesse sentido, só que, mais uma vez, quem designou o Alckmin para este papel foi o Lula, né? Então, assim, o Lula, estou falando isso para dizer que o Lula sabe colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Vejo dessa forma. Agora, olhando para frente, como é que vai ser esse encontro, né? O Trump falou aquela coisa toda, foi de uma simpatia, de fato, inesperada, surpreendente. Agora, a gente sabe que não se escreve o que o Trump fala, ele não é uma pessoa confiável, né? É uma pessoa volátil, de temperamento volátil, de humor
volátil, eu quero dizer. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então, esse encontro precisa ser muito bem planejado, arranjado. Pelo que a gente tem visto, né, o encontro no Salão Oval da Casa Branca está descartado, e a tentativa que está sendo feita é que o encontro seja naquele resort de luxo que o Trump tem na Flórida, Mar-a-Lago, porque lá seria um espaço, digamos assim, mais preservado para o encontro dos dois presidentes, e um espaço também em que aquele tipo de armadilha que o Trump costuma preparar para outros chefes de Estado na Casa Branca, lá ele não teria o mesmo espaço para fazer esse tipo de coisa. Então, de fato, os negociadores brasileiros desse encontro estão cautelosos, né, como tem que ser, para que, de fato, esse encontro renda alguma coisa e não seja meramente uma armadilha para o presidente Lula. Eu absolutamente, né, acho que muitos aqui de nós não confiamos no Trump, então isso tudo precisa ser feito. O encontro precisa acontecer, de fato, mas tudo com muito cuidado. E eu não tenho dúvida que assim será, porque, enfim, o Lula, aliás, teve uma semana gloriosa, né? A atuação dele na ONU foi absolutamente impecável, é uma semana de boas notícias para ele, né? Inclusive nas pesquisas, aí subindo sua aprovação. Ele está num momento tão bom, ele está em tão grande forma, que eu tenho certeza que ele saberá conduzir muito bem esse encontro com o Trump. Agora, Cris, uma outra questão. Você acha que esse encontro, você mencionou, né, é um encontro que deveria acontecer, mas você acha que esse encontro pode ser comutado, vamos dizer assim, num telefonema, num encontro virtual, ou que o Palácio realmente tem interesse na foto dos dois juntos, com todos os riscos que isso inclui? Você mencionou, a gente sabe que os riscos não são pequenos, né? Trump já humilhou o Zelensky, já humilhou o presidente da África do Sul, já humilhou o presidente do Fed. A própria turma lá do G7, ele colocou numas carteiras escolares, assim, abaixo do nível dele. Ele armou um cenário de teatro lá, de modo a ele imperar ali, né? Então ele sempre tem uma pegadinha ali. É de fato um cenário bastante perigoso, né? A gente sabe, Juliano, Chico, Gabi, eu acho que neste momento, neste momento, né, os assessores no Palácio do Planalto estão pesando, né, avaliando todas as possibilidades, né? É claro que o encontro, olha, mesmo no encontro virtual, tem risco. Tem risco. Sim. Seja qual for o formato, tem risco. Alguns você controla um pouco mais, outros um pouco menos. Mas, enfim, estão avaliando essas condições. E agora, o que eu acho importante, isso é fato, esse encontro tem que acontecer. O encontro presencial sempre rende mais. Mas aí é aquela coisa, você tem que medir muito bem os riscos, né? Prós e contras, e dessa avaliação, então, a escolha vai ser feita. Agora, eu acho também, sabe, que o Brasil e o Lula não tem que ter medo desse encontro, né? O Lula tem capacidade plena de fazer desse encontro um passo, uma distensão entre os países que precisa ser feita, porque o Trump ainda tem aí 3 anos pela frente, sendo que ano que vem é ano eleitoral aqui. Não é bom tê-lo como inimigo. Exato. Não digo nem como inimigo, não é bom ter nenhuma relação tensa com ele. Não é por medo, mas é porque você precisa ter canais abertos, né, com o país que é a maior potência militar do planeta. Então, assim, confio plenamente na capacidade do Lula de fazer do limão uma limonada, sabe? E transformar esse encontro, no mínimo, no começo de uma distensão, sabe? E estabelecer essa interlocução. Ele tem que estabelecer. A interlocução, a iniciativa tem que estar com a gente, tem que estar com o Lula, eu quero dizer, tem que estar com o governo brasileiro, tem que acabar com essa história desse Eduardo Bolsonaro e desse Paulo Figueiredo, toda hora, se vangloriando de que tem canais na Casa Branca e que ficam articulando medidas contra o Brasil. Isso tem que acabar. Então eu vejo esse encontro como uma enorme
possibilidade, uma enorme oportunidade do Lula, então, limpar o terreno, distensionar, e claro, não é na primeira oportunidade que você vai resolver todos os contenciosos. Isso é o começo, né? Mas eu tenho plena confiança na capacidade do Lula de limpar o terreno, sabe, desobstruir esse canal e tentar construir, se não uma relação produtiva, mas pelo menos uma relação de respeito mútuo, né, que é o que a gente precisa. Sem dúvida, Cris. Vamos continuar de olho nessa história na semana que vem. Vamos ver se vai ser presencial, se vai ser remoto, mas isso é fundamental. É a relação de respeito que a gente espera, né? Mas vamos ver se isso vai ser possível. Mas o nosso Itamaraty e o presidente Lula, eles estão bem preparados para isso. Obrigada, Cris. Bom final de semana para você. Obrigada, pessoal. Bom fim de semana. Boa noite, querida. Aqui, gente, sexta-feira também é dia, vocês sabem, né? De Cine Liberta. Cine Liberta. Cine Liberta, é o dia de dar uma relaxada. A gente também aprofunda, né? Discute documentários que são super atuais e esse não é diferente. A gente vai falar aqui do Disrupção Climática. Então, toda sexta-feira, às 7 horas da noite, para você que ainda não conhece Cine Liberta, porque ele é relativamente recente na nossa programação, e está crescente a nossa programação, por isso você fica com a gente a semana toda praticamente. Na sexta-feira também, a partir das 7 horas da noite, você assiste a uma exibição exclusiva de um dos filmes do nosso catálogo do ICL Plus, né? Ou ICL+, que é a nossa plataforma de entretenimento. E o Duda Leite, que é o nosso cineasta aqui que apresenta o Cine Liberta, ele escolhe a dedo os documentários semanalmente, traz alguém de relevância para discutir. Nessa semana a gente vai ter o climatologista José Marengo. Aliás, você que é também um especialista em meio ambiente, né? E vem falando muito sobre isso. Longe de especialista, mas que bom, né? Que a gente tem aí mais reflexões sobre a crise climática. Gente, esse é um dos grandes temas do nosso tempo. Que bacana o ICL proporcionando uma reflexão qualificada sobre isso. A gente está há 15 dias, aliás, há 45 dias da COP. Isso aí. Dia 11 de novembro começa a COP. Na beiradinha já da COP. Tá na beiradinha já, o Chico Saí. A gente traz um trechinho também antes da gente acompanhar o Cine Liberta. Vamos lá. Minha dica de hoje é o documentário Disrupção Climática da dupla Kelly Nix e Jared P. Scott. O filme entrelaça comentários de algumas das vozes mais reconhecidas na análise do clima, política e sociedade, com imagens de bastidores da incansável organização que criou a maior manifestação climática da história, a Marcha Popular pelo Clima. O diretor Jared P. Scott é o mesmo de A Grande Muralha Verde, exibido na mostra Ecofalante em São Paulo em 2020. Depois da sessão, eu vou conversar com o cientista e professor José Marengo, que é um dos maiores especialistas na questão das mudanças climáticas no Brasil. Boa sessão e até mais. Boa sessão, então, já que agora você vai ficar na companhia do Duda Leite no Cine Liberta e também acompanhando esse documentário que é imprescindível para a gente assistir há poucos dias antes da COP30, como disse Juliano. Aliás, Juliano Medeiros e Chico Sá, muito boa noite para vocês. Vamos liberar? Já que Olha, Jurubeba especial para o nosso amigo Rodrigo Viana. Parabéns. Melhora, saúde, felicidade, meu velho. Você é demais. Tá fazendo falta. Volte logo. Na nossa mesa redonda. Jurubeba pelo Rodrigo Viana. Vamos brindar por Rodrigo Viana. Jurubeba pro Viana. Boa noite para todo mundo, pessoal. Criptomoedas e bitcoins são os temas mais buscados nas redes sociais quando o assunto é finanças e investimentos. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você deve conhecer alguns caras que ficaram ricos ensinando como se ganha dinheiro com criptomoedas e bitcoins. Mas quantas pessoas dos teus amigos e amigas você conhece que ficaram ricas com isso? Pois é, provavelmente ninguém, né? E deve conhecer algumas pessoas que já perderam muito dinheiro com isso. Mais de 95% dos investimentos com bitcoins e criptomoedas acabam sendo um desastre. Eu vivi mais de 20 anos no mundo do mercado financeiro e sempre tem algum assunto que é o assunto onde todo mundo acha que vai ficar muito rico. Já foi avestruz, já foi boi gordo, já foram umas operações malucas lá com ouro. Cada ano é uma coisa. A verdade
é que se você souber o básico e começar a integrar na sua vida um hábito de investir com consciência e consistência, em 5 anos você vai estar melhor do que hoje. Daqui a 10 anos você vai estar muito melhor do que daqui a 5 anos. E daqui a 20, 30 anos, a situação não só sua, mas da sua família vai se transformar completamente, sem nenhum milagre, com conhecimento. E é isso que eu vou te dar no dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite. O maior presente que eu poderia te dar, esse conhecimento. E essa aula fundamental que se chama o Guia da Liberdade Financeira, e chame seus amigos e amigas também.